Olá, pessoal! Hoje eu quero conversar com vocês sobre a adolescência, né? Sobre os nossos adolescentes, tá? E é o que pode ali desencadear, né, uma depressão nessa fase da adolescência, tá? Eu sou Elisiane Barbosa, sou psicóloga clínica, e quero falar um pouco inicialmente sobre o desenvolvimento nessa fase, tá? Essa fase ela é marcada, né, pela transição ali, né, onde o indivíduo deixa de ser criança, mas também ainda não é adulto, né, e aí fica ali, né, no meio termo, onde ele não é criança, né, ele não se identifica mais como criança, mas também não se identifica como adulto. E aí dá aquela sensação, né, de que está, por exemplo, perdido. E essa sensação de perdido é porque ele não consegue compreender ainda o que é que está acontecendo no corpo dele, o que é que está acontecendo no cérebro, né? E pensando nisso, aí eu convido, né, você aí para fazer uma reflexão comigo. Para pensar. Na sua fase de adolescente, se hoje você é um adulto, claro, né? E na sua fase de adolescência, quais eram as suas dificuldades, né, em relação à transformação física, né, as alterações hormonais ali, alterações de humor, de pensamento, que é muito frequente na fase da adolescência, né? A adolescência ela é uma fase marcada, né, por diversas alterações, mudanças corporais, mudanças de pensamento, muitas vezes o adolescente se pega pensando algo e pode se perguntar: por que eu estou pensando isso? Né? Aí você para pensar, né? Quantas vezes isso não aconteceu com você, né? Quando você era ali adolescente, né? Se perguntar: eu estou me comportando dessa forma, e muitas vezes se questionar: mas eu não entendi o porquê que eu me comportei, ou porquê que eu senti isso, porquê que eu estou pensando aquilo, né? Por exemplo, porquê que eu estou demorando a dormir, ou porquê que eu estou acordando tarde demais. Muitas vezes podem nem se perguntar, mas sentem uma diferença, sentem, é perceptível, né? A essas alterações, e o adolescente principalmente é extremamente sensível, né, a todas essas novas sensações e mudanças, tá? Então, assim, para os pais, né? Se para a criança ou para o adolescente, né, é extremamente desafiador, tá? Para os pais, né, chega a ser perturbador, né? Porque eles não sabem lidar com aquilo, realmente é difícil, né? É compreensível reconhecer a dificuldade, né, dos pais em lidar nessa fase de transição com os seus filhos, tá certo? Então, assim, o indicado realmente nesse momento é ter calma, né? Compreender e principalmente ouvir o que ele tem a dizer, né? Prestar atenção nos seus comportamentos, né? No que fazia, no que deixou de fazer, é extremamente estar atento e acompanhar o adolescente em todo esse processo, né? Acompanhar ele no âmbito social, no âmbito escolar, né? Que é onde o adolescente ele tende a se distanciar dos pais, né? Nessa fase, tá? E aí ele começa a dar mais importância aos amigos, né? As amigas é mais importante, é tudo, né? E os pais é menos importante. Os pais, os responsáveis, passam a ser ali as figuras que ficam lá atrás, né? E eles dão prioridade ali aos amigos e às amigas, né? Por quê? Porque eles estão em busca de uma identidade, né? É a fase onde eles costumam querer, né, adentrar e se adequar a algum grupo, alguma turma, né? Para justamente ter essa identificação, essa tentativa de buscar e consolidar, né, essa necessidade de se consolidar uma identidade que faz parte do processo de todo ser humano, tá? Muitos até, né, demonstram alterações em relação à religiosidade, né, à espiritualidade. Uma hora é ateu, outra hora é extremamente religioso, né? E alguns até trocam, alternam, né, de crenças e religiosidades por diversas vezes, tá? Outros não. Então, enfim, também vai depender do ambiente que aquele
adolescente está inserido. Mas, de toda forma, sempre é uma fase conflituosa, tá bom? Então, assim, eu quero chamar a atenção aqui para os pais, né, para os responsáveis em relação à depressão nessa fase, tá? Não é difícil, por exemplo, de um adolescente, por acaso, desenvolver um processo deprimido, né, depressivo, né, ficar ali se sentindo um pouco mais triste, né, porque afinal de contas, como eu falei anteriormente, é uma fase extremamente nova e acompanhada aí de diversas transformações e alterações hormonais. Então, assim, o que é que pode levar um adolescente a ter uma depressão, né? Desenvolver ali uma depressão? Geralmente são conflitos familiares, né? O adolescente ele começa a entender, né? Querer expressar, inclusive, de forma bem que nós podemos chamar aqui reivindicatória, né, o que ele está sentindo, e inclusive pode expressar de forma inadequada, né, por ele não entender e não se entender. E aí esses conflitos familiares, alguns probleminhas, né, ali no ambiente, né, familiar, pode sim levar direcionar esse adolescente a uma depressão, a desenvolver uma depressão. Outros fatores também é o bullying, extremamente, né? Na verdade, não, eu ia dizer até atual, mas sempre existiu, né? Claro que sempre existiu, mas agora é que nós realmente, né, enquanto sociedade, estamos dando a devida atenção, né, e cuidado em relação ao bullying, né? Por quê? Porque a fase da adolescência, né, também como eu já mencionei, ele está ali desenvolvendo, né, se desenvolvendo fisicamente, então está havendo uma alteração corporal, né, nas características físicas, tá? E muitas vezes esse adolescente pode sim vir, né, ou estar ali passando, né, por algum episódio de bullying, tá? É outro ponto, né, que os pais devem ficar aí atentos, né? Como é que esse adolescente está na escola? Quem são os amigos, com quem está andando, ou quem são as pessoas que ele não gosta, por exemplo, que ele não está ali, né, naquela frequência, né, do dia a dia, né? É importante saber o universo que esse adolescente está inserido, tá certo? Outro ponto também que pode desenvolver uso de tecnologia, tipo assim, uso extremo de celular, de notebook, de jogos. Então, assim, é bom sempre os pais colocarem um limite em relação a isso, tá? Então, assim, contudo, gente, os indícios, né, que ele pode dar ali, né, que muitas vezes não é falado, né? Mãe, muitas vezes o adolescente não chega para a mãe e diz: mãe, tô me sentindo triste, pai, tô me sentindo triste, vovó, tô com angústia. Muitas vezes ele não sabe nem nomear o que ele está sentindo, quem dirá dizer o que ele está sentindo, né? E aí ele vai apresentar em formas realmente de comportamentos, como, por exemplo, o isolamento, né? Ficar atento para o que o adolescente não fala, mas faz. Por exemplo, como eu falei, o isolamento, né? Não querer muito papo, não querer muita conversa, né? Uma irritabilidade constante. Claro que é normal uma alteração no humor do adolescente, mas aqui eu estou me referindo a irritabilidade, né? Irritabilidade o tempo todo. Olha, não quero saber, não quero ouvir, e sempre com esse aspecto de revolta, né? Irritado mesmo, ou irritada mesmo, tá? E assim, outro ponto também que eu quero chamar a atenção é que geralmente o adolescente, quando desenvolve uma depressão, associado a isso está algum tipo de compulsão, por exemplo, vou me referir à compulsão agora alimentar, né? Então, assim, se você vê que aquele adolescente está isolado, irritabilidade extrema, constante, né? E uso compulsivo, por exemplo, da alimentação, ele não está conseguindo manter uma alimentação de forma equilibrada, né? Em relação ao sono também, eu quero chamar a atenção aqui, né, ao sono. Tá, tudo bem, geralmente o adolescente ele tende a querer dormir mais, né? Acordar tarde, né, e dormir mais tarde, por exemplo.
Tá, mas com que frequência isso tá acontecendo? Então, assim, tudo isso, tá, gente, tem que ser bem observado pelos pais. Os pais, eles são coterapeutas, tá? Eles são aí, inclusive, responsáveis por essa primeira observação, essa observação inicial em relação aos seus filhos, tá certo? No caso, os responsáveis que estão ali acompanhando, que convivem com o adolescente, tá bom? E aí, em outro momento, acolher antes de julgar, chamar, filho, filha, o que está acontecendo? Eu tô, papai, ou mamãe, ou vovó, titia, né? Estou percebendo algumas alterações suas que antes não existia. Eu sei que a adolescência não é fácil, eu já passei por isso. Troca experiência, né? Com teu filho, com tua filha, né? Fala da tua vivência em relação à adolescência, para que para que você consiga manter um diálogo de forma mais flexível com o adolescente, e que ele se abra, né? E fale o que está acontecendo, o que ele está sentindo, da forma que ele sabe se expressar, tá bom? E aí sim, a partir daí, quando você realizar esse acolhimento, você tem a condição de convidá-lo. Filho, filha, vamos buscar uma ajuda? O que é que você acha? Como é que mamãe ou papai pode te ajudar? Como você gostaria de ser ajudado? Né? Isso é muito importante. Deixar que ele tenha autonomia naquele momento, se pronunciar, se expressar de forma, né, que ele sabe, que ele entende, tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, se eu conseguir ajudar, né, passa para outras pessoas, compartilha com outras pessoas, porque tem muita gente aí, né, sem entender, inclusive vivenciando situações difíceis com seus próprios filhos dentro de casa, tá? Isso eu nem falei ainda aqui no vídeo sobre o uso abusivo de drogas, ou o uso de drogas, né? Mais precisamente, né? Como o cigarro, a bebida, tá? Que o uso de drogas, né, fica incluído ali no momento que eu falei sobre compulsões, tá? Então, sim, nós podemos considerar, se ele estiver ali desenvolvendo uma depressão, né, o uso de drogas, e pode sim ser considerado a nível de uma compulsão, tá? E aí representa que aquele adolescente, ele está precisando de ajuda, tá bom? Então compartilha com outros pais, compartilha com outras pessoas que precisam assistir esse vídeo, né? E abrir ali a mente, ampliar a sua percepção mental, né? Para ajudar os seus filhos de forma adequada e correta, né? Que consiga realmente ajudar e tirar o adolescente desse conflito, tá bom? Um abraço.